apyayantu mamangani vakpranaschakshushrotam matho balam indriyani cha sarvani sarvam brahma upanishadam maham brahma nirakuryam mama brahma nirakarod anirakara namastu me astu tadatmani nirate ya upanishatsu dharmaha te mai santu Om Shanti Shanti Shanti. Bom, hoje a gente continua falando sobre estes versos, ou estes mantras, melhor dizendo, de contemplação do ser, de contemplação de Brahman. Nós já vimos até aqui que Brahman é aquilo que não possui nome ou forma. E isso é apontado também nos mantras que a gente viu nas últimas aulas, porque o mantra diz: este Brahman que você conheça, Tadeva Brahma Tvam Vidhi, e continua falando no mantra: este Brahman que você deve conhecer não é esse sobre o qual as pessoas fazem meditações, upassanas. Então, não são esses nomes, não são estas formas sobre as quais as nossas mentes se apoiam para que possam então ter um vislumbre daquilo que é o livre de limitação. Já que a minha mente não alcança aquilo que é o livre de limitação, então nós usamos normalmente imagens, nós usamos normalmente nomes, mas estes nomes, estas formas, essas imagens são meros apoios para que você possa se comunicar com aquilo que na verdade seria incomunicável, né? Não é uma outra pessoa na sua frente com a qual você pode se relacionar com facilidade diretamente. A gente já viu também que para compreender Brahman é necessário uma mente madura, é necessário uma mente preparada. E embora Brahman não possua um nome ou uma forma, não seja um objeto que possa ser tocado pela nossa mente e pelos nossos sentidos, é algo que não pode ser negado ao mesmo tempo. É este conceito de Satyam. Satyam significa aquilo que não pode ser negado. Então, a sua existência é inegável. E a gente vai ver também que este Brahman é inegável a partir desses mantras que seguem falando sobre ele. A gente começou na aula passada e a gente continua aqui na aula de hoje. Então, a gente chega ao mantra número 7 aqui dentro da Kena Upanishad, ou seria talvez o mantra 8, como eu já falei na aula passada, aparece ali um mantra, né, que não aparece aqui nessa versão que eu tenho. Mas seguimos adiante, então, falando agora sobre a visão, falando agora sobre os olhos. No mantra anterior foi falado sobre a mente. Então agora a Upanishad fala sobre os sentidos. Então a Upanishad diz aqui: Yachakshusha na pashyati yena chakshumsi pashyati tadeva brahma tvam vidhi nedam yadidam upasate. Então, o mantra diz aqui: Yachakshusha na pashyati. Então você percebe que o mantra começa com a mesma palavra do mantra anterior. E aqui de novo aparece aquela jogadinha de pronomes demonstrativos. Então, yad chakshusha na pashyati. Yad significa
aquele. E Yat aqui está apontando para aquele Brahman, aquele livre de limitações. Chakshusha na pashyati, ou seja, não pode ser visto. Aquele que não pode ser visto. Que não pode ser visto o quê? Chakshusha, que não pode ser visto pelos olhos. Então, essa parte do mantra já nos aponta ao fato de que Brahman não é um objeto que possa ser visto pelos olhos. Ele não tem uma forma, ele não tem uma cor. Então, os olhos não podem alcançar este que é Brahman. E o mantra continua dizendo: Yena chakshumsi pashyati. E aqui o mantra então faz essa outra volta, dá esse outro caminho aqui para você. Porém, Yena é através deste pashyati chakshumsi que os olhos conseguem enxergar. Então, isto aqui está apontando para o fato de que existe algo que permite que os olhos funcionem. A tradição pode chamar isso de chit, pode chamar isso de consciência. Esta consciência que é sempre presente. Isto que dá a capacidade dos olhos enxergarem. Então, os olhos por si só não podem enxergar, mas é através de Brahman que os olhos, no fim das contas, podem enxergar todos os objetos à sua volta. Então, preste atenção no seguinte: nós observamos, nós enxergamos vários objetos todos os dias. Então, eu vejo um objeto X e este objeto X, então, é refletido na minha mente, no sentido de que ele ganha um nome, uma forma. Eu olho um objeto Y e esse objeto Y ganha um nome e uma forma na minha mente. Então, todos esses nomes e formas que eu vejo são vistos apenas porque existe esta consciência. Esses objetos são vários e eu tenho a memória de que eu vi, de que eu conheci vários objetos. E esta memória de que eu conheci vários objetos é a tal da consciência sempre presente. Porque se essa consciência se modificasse à medida em que ela visse cada um desses objetos, eu não poderia ter essa memória. Então, existe algo que é sempre. Existe esta consciência que é sempre. Existe esta simples existência que é Brahman, que é Satyam, que é aquilo que é real, no sentido de que não é relativo, é sempre igual, é sempre o mesmo. E eu não posso negar isso, eu não posso negar de que existe uma consciência que permite que os meus olhos vejam todos os diferentes objetos à minha volta. Então, esta consciência, esta memória, entre aspas, isto que existe sempre ali registrando todos os objetos que são vistos através dos olhos, é Brahman. Então, embora ele não seja um objeto com nome e forma como qualquer outro objeto à minha volta, eu não posso negar a sua existência, porque ele é a base para que todos os objetos sejam vistos. E ali o mantra continua, digamos, com esse refrão, né, que na verdade é a Mahavakya, que na verdade é esta equação que estabelece a identidade entre o indivíduo e o todo. Tadeva Brahman Tvam Vidhi, que tu saibas, Tvam Vidhi, Tadeva Brahman, que de fato este é Brahman. Nedam Yadidam Upasate, não é aquilo sobre o qual as pessoas normalmente meditam.
Portanto, Brahman também não é nenhuma dessas formas ou nomes que nós precisamos nos apoiar por enquanto para que a gente possa compreender mais ou menos ou entender mais ou menos sobre aquilo que nós estamos falando ou sobre aquilo que nós tentamos conhecer. Brahman é, de fato, o livre de limitação. E ali, a Upanishad vai falar sobre um outro sentido. E a Upanishad, obviamente, não vai falar sobre todos os sentidos, porque seria redundância, não precisa falar sobre todos. Mas vai falar aqui sobre a audição agora. E o mantra mantém aqui a mesma estrutura dos mantras anteriores. Então, o mantra diz: Yachrotrena nashrunoti Yena shrotram idam shrutam Tadeva brahmatvam vidhi Nedam yadidam upasate. Então, é a mesma estrutura, o mantra, falando sobre agora a audição. Então, Yachrotrena nashrunoti, ou seja, não é escutado nashrunoti, o que? Através dos ouvidos. O que? Yat. Yat aparece de novo. Então, Yat, aquele Brahman não pode ser ouvido pelos ouvidos. Yena shrotram idam shrutam. Mas é por causa de Brahman que os ouvidos podem ouvir. Então, da mesma forma que acontece com as imagens, nós registramos vários sons o tempo todo. Então, os sons são diferentes, os sons são muitos, e você sabe disso. Agora, quem é aquele ou o que é aquilo, Yat, que registra todos esses sons, que testemunha todos esses sons, que é consciente de todos esses sons e, acima de tudo, que não muda junto desses sons, porque os sons são vários, mas quem percebe o som ou quem percebe os sons é apenas um, sou eu, Brahman, este que é o livre de limitação. Então, este é imutável, este é a consciência que percebe todos os sons. E ali o mantra continua. Tadeva brahmatvam vidhi, que tu saibas que este de fato é Brahman. Nedam yadidam upasate. Não é isto sobre o qual as pessoas fazem as upasanas. Então, esse mantra repete de forma igual a receitinha do mantra anterior, só fala sobre um sentido diferente. E ali, a Upanishad continua falando o seguinte: Yat pranena na praniti, yena pranaf pranyate, tadeva brahmatvam vidhi, nedam yadidam upasate. E aqui, a Upanishad agora fala sobre o prana, que é este alento, que é esta energia que sustenta o corpo e que sustenta tudo aquilo que existe. Então, a receita aqui é a mesma. O mantra é praticamente igual. Ele diz Yat pranena na praniti, ou seja, aquele que não é sustentado pelo prana, ou seja, o prana, mesmo sendo algo extremamente sutil e mesmo também não possuindo uma forma definida, ainda assim é menos sutil do que Brahman. Ainda assim é sustentado por Brahman. E ali o mantra continua dizendo Yena pranaf pranyate, ou seja, mas é aquele que permite que o prana existe. Então, a gente pega aqui
esse último mantra dessa aula para lembrar o seguinte: tudo aquilo que existe é Brahman. Tudo aquilo que tem um nome e uma forma nesse universo é Brahman. Ou seja, tudo é sustentado por Brahman. Não existe nada que não seja sustentado por esta consciência. Não há nada que não seja sustentado por esta realidade, desde o microscópico ao macroscópico, desde o mais sutil ao mais denso. Tudo aquilo que existe é sustentado por Brahman. E mesmo que toda esta criação em algum momento deixe de existir, como é falado naquele mantra de paz, Purnamadav Purnamidam. Lembra daquele mantra? Então, o mantra fala, se em algum momento toda a existência deixar de existir, ou seja, se todo o universo deixar de existir, se todos os nomes e formas deixarem de existir, o que ainda existirá será Brahman. Então, Brahman é aquilo que tudo sustenta, do mais sutil ao mais denso. E, portanto, o prana, mesmo sendo sutil, ainda é sustentado por Brahman. Essa energia, esse alento vital, isso que sustenta todos os nomes e formas no universo, né? Todos esses nomes e formas que estão vivos no universo, ainda é sustentado por Brahman. E ali, o mantra se conclui dizendo, Tadeva Brahmatvam Vidhi, que tu saibas que este de fato é Brahman. Nedam Yadidam Upasate. Não é isto sobre o qual as pessoas fazem as suas upasanas. Então, estes mantras são mantras de contemplação do ser, para que a mente comece a se aproximar desse entendimento sobre o livre de limitação. Então, a gente usa essas ferramentas que a Upanishad nos apresenta para que a mente comece, então, a se acostumar com esta ideia, a se acostumar com este conceito. Mas é bom lembrar, Brahman não pode ser estabelecido num conceito. E esse conceito vai ser deixado de lado a partir do momento em que a mente está preparada, a partir do momento no qual a mente está madura. Por enquanto, a gente ainda se sustenta nesses versos de contemplação e a gente vai ver depois que a Upanishad vai entrar em questionamentos mais sutis, vai falar de forma ainda mais sutil sobre Brahman, de maneira que a gente possa largar então essas bengalinhas, digamos, esses apoios para a mente e possamos de fato enxergar aquilo que é o livre de limitação. Om Shanti Shanti Shanti.